escalar o valor dos dados e analytics para transformar a experiência dos nossos clientes e o retorno para a empresa. Então, vou começar um pouco com a famosa capa do The Economist, né, de maio do ano passado, onde eles colocaram que os recursos mais valiosos do mundo hoje são os dados, né, e não mais o petróleo. E eu acho que isso hoje não é uma dúvida para mais ninguém, né? Hoje, das 5 maiores empresas mais valiosas do mundo, a gente tem Facebook, Amazon, enfim, Google, entre elas, e são empresas que basicamente trabalham os dados, né? O volume de dados gerados nos últimos anos é muito maior do que já aconteceu em toda a humanidade. E agora, quando a gente olha o valor dos custos dos sensores ou dos custos de equipamentos wireless, como eles têm caído, a gente pode ter uma noção de quanto isso vai crescer cada vez mais em muito pouco tempo. Então, o novo campo de batalha, de fato, é esse, né? Como transformar esses dados em valor de verdade para a companhia, né? Como pegar esses dados, como trabalhar esses dados e tornar eles em ação. Bom, e quando a gente fala de telco, né, a gente está falando de uma gama de oportunidades, né? E aí aqui, sem entrar muito em detalhes, de uma forma bem ilustrativa e não tão intensiva, a gente está falando de, desde use cases que a gente chama de top line, onde a gente fala de oportunidades em alavancar cross e upselling, modelos de pricing, de elasticidade, retorno maior das campanhas, um lift de recarga, prevenção ao churn, até use cases de bottom line. Aí a gente fala de eficiência dos nossos processos, né? Cadeia de logística, fraude, crédito. E o grande boom agora, que são os novos negócios, né? As parcerias, onde a gente pode alavancar o uso dos dados, não só dentro da nossa companhia, mas a favor da sociedade também, né? Trazendo novos modelos de negócio para a empresa, novas fontes de receita, e transformando não só a experiência dos nossos clientes, mas podendo alcançar e transformar a experiência da sociedade também. Então, é de fato um novo momento, já é hoje um novo momento, uma nova oportunidade, um novo horizonte para as telcos, né? Mas não é simples fazer isso. E quando a gente fala de alavancar o valor dos dados dentro da companhia, dentro da TIM, a gente fala muito da cadeia de valor de insights, né, da cadeia de valor dos dados. E aí a gente fala de um caminho que precisa ser percorrido de uma forma estruturada e ágil ao mesmo tempo. Então, eu gosto de trazer como uma referência, tem um artigo da McKinsey que fala sobre atingir o valor através dos dados, né? E aí a gente fala bastante sobre, poderia classificar aqui em 2 blocos, né? Um bloco mais tecnológico, que vai falar da preparação dos dados, vai falar da arquitetura dos dados, vai falar da classificação dos dados. A gente vai falar de analytics, de trazer o poder do analytics, de ter as plataformas de analytics à disposição para as pessoas conseguirem construir algoritmos em cima daqueles dados. A gente vai falar de uma estratégia de infraestrutura, né? Por que uma estratégia de infraestrutura é importante? Porque quando a gente está falando de trabalhar com volumes de dados, como a gente trabalha em telecom, que são petas e petabytes, a gente tem que pensar numa estratégia de infraestrutura, numa estratégia onde a gente vai ter cloud, em edge computing, onde a gente reduz a latência, onde a gente consiga fazer que aquele grande volume de dados esteja na ponta para o cliente, esteja na ponta para a solução e tenha performance, né? Então, a gente precisa tratar a infraestrutura não de um modelo tradicional, mas uma visão bem mais estratégica em cima dela. E aí vem um outro ponto, que a gente fala de cultura, a gente fala de pessoas. A tecnologia, ela é o enabler, né? A gente fala, elas são as capabilities. Quando a gente constrói o data lake, né? A gente coloca a camada cognitiva, disponibiliza os softwares analytics, a gente está construindo ali o arcabouço para ser trabalhado. E os algoritmos, sim, aprendem, mas eles precisam ainda dos humanos, né? Então, a gente está falando aqui de uma camada de pessoas e processos que é crucial. E quando a gente fala da cadeia de insights, se a gente não pensa nisso, dentro da companhia a gente não consegue escalar esse valor. Então, quando a gente fala de pessoas,
além da capacitação e de trazer esses talentos para dentro da empresa, é fomentar processos de trabalho e de criação onde essas pessoas consigam atuar e produzir conteúdo, produzir resultado que vão gerar em ação. E falar de processos. Os processos por quê? A gente tinha um modelo antigo com processos tradicionais. Quando a gente vem para esse momento da transformação digital, tudo muda. A gente precisa repensar todos os processos. Não só os processos da empresa em si, de venda, atendimento, também os próprios processos de trabalho, de entrega, de rollout de soluções. E aí a gente fala de ter uma estratégia mais conjunta, né? Então, quando a gente está falando do jogo da transformação digital, essa cadeia de insights, a gente ter excelência em todos esses pilares é fundamental para a gente conseguir chegar no nosso desafio, né? Atingir o nosso resultado, prover de fato soluções que vão fazer sentido para a sociedade, para os nossos clientes e vão levar a empresa para um outro patamar. E dentro da TIM, a gente acredita muito nisso. Né? Faz parte da nossa cultura, parte do nosso templo, dos nossos pilares, a digitalização e a cultura da informação. Então, é uma coisa que o nosso CEO comenta muito, né? Os dados, eles são a base, eles fazem parte da nossa estratégia. Então, a gente está falando desde dessas aplicações internas, desses use cases, como eu falei com vocês, e das parcerias. Então, não existem dúvidas de que a gente precisa ter um investimento estratégico, de que a gente precisa estar e vai continuar mudando os nossos processos para fazer essa transformação acontecer. E acontecer de uma forma rápida, né? O grande pulo do gato aí das empresas é conseguir usar toda essa tecnologia que nós temos já disponível hoje a favor da nossa empresa, de uma forma ágil, mas robusta, né? Porque a gente está falando de grandes volumes. Falando um pouco aqui da experiência da TIM, hoje a gente tem usado muito nossas tecnologias de Big Data e de Analytics para acelerar os resultados em marketing, atendimento do cliente. Então, a gente fala de segmentação real-time de clientes, campanhas real-time, chatbot, pesquisa quente no atendimento, algumas parcerias. E aí eu trouxe aqui uma parceria bem bacana, que a gente vê o Big Data sendo usado, né, para a sociedade. Então, durante as Olimpíadas do Rio, nós implementamos uma interface com o Instituto Pensa, no Centro de Operações, onde a gente transmitia online os dados dos nossos assinantes. E eles montaram um mapa de calor. Então, com alguns algoritmos de georreferenciamento, esse mapa de calor foi montado. Isso possibilitou que o Centro de Operações tivesse uma atuação proativa em relação à gestão do tráfego, à gestão da segurança na empresa. Então, isso é uma aplicação muito clássica e muito clara de Smart City, onde a gente vê uma parceria funcionando a favor da sociedade, né, usando os dados que a gente tem à disposição. Compartilho aqui também o Carnaval. A gente fez a mesma coisa, né, a parceria ainda estava no ar, a transmissão online dos dados, e aí era possível mapear o deslocamento de massas, identificar em que momento a gente precisava ter um contingente maior de pessoas, de segurança, né, para apoiar a gestão da prefeitura. Então, esses são cases simples que a gente fez, né, nessa parceria com eles e que mostram claramente como que os dados podem agir a favor não só da empresa, mas também da sociedade. E aí, falando, né, um pouco da TIM, a gente tem um desafio imenso, porque a gente está falando de uma empresa de 59 milhões de clientes. Se a gente falar de dados, né, só no mês de março, a gente teve 58 petabytes de dados só de tráfego gerado pela nossa base. Então, a gente tem uma quantidade de dados enorme. E a gente tem oportunidades claras, né? O plano de IoT, a indústria 4.0, o ecossistema de parceiros, né? A alavancagem dos resultados. Então, quais são as nossas prioridades, né, hoje? É a gente trabalhar bastante na parte de governança e segurança dos dados, né, garantindo que a gente consiga alavancar cada vez mais esse potencial que a gente tem à disposição. A construção desse ecossistema de parceiros para a gente colocar na rua soluções
que vão trazer uma experiência melhor não só para os nossos clientes, mas também para a sociedade, né? Além da gente alavancar o valor dos dados que a gente tem dentro de casa, combinado com os dados de parceiros, para trazer mais resultado para a companhia. É isso, obrigada. Bom dia.